Aleluia. O Senhor nessa manhã tem falado através dos louvores. Amém? Cumprimentar nessa manhã nossos amigos e ouvintes, irmãos que estão nos assistindo pela internet. Receba um grande abraço desta igreja. Amém? Ainda em pé, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Queria fazer uma pergunta para a igreja nessa manhã. Quem tem promessas aqui do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Quem acha que não tem promessa? Pode levantar a mão, irmão, fica à vontade. Quem aqui acha no seu coração: olha, eu não tenho nenhuma promessa? Amém, glória a Deus. Deuteronômio capítulo 28 tem uma promessa maravilhosa para as nossas vidas. Ainda bem que todos aqui têm promessa. E se você tem promessa, você vai ler juntamente comigo Gênesis capítulo 12, que fala sobre um homem de Deus que recebeu uma promessa, do qual hoje nós somos herdeiro dela. Amém? Gênesis capítulo 12, no verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Diga para o seu irmão do ao lado: seja uma bênção. Aleluia. No versículo 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Diga comigo: 75 anos. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que havia adquirido. Podem-vos assentar? Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis. Nós vamos ler mais alguns versículos que estão no decorrer deste capítulo. O Senhor chamou Abrão. É fato. Abrão tinha uma idade que hoje nós consideramos avançada. 75 anos. Tem alguém aqui com 75 anos? Glória a Deus. Aleluia. Temos dois irmãos aqui, um irmão e irmã, que tem a faixa etária dos 75. Olha só. Deus chamou Abrão com 75 anos. Isso daí para os mais novos aí, olha, você que está se sentindo no fim da linha, hoje você vai ver a promessa na vida deste homem de Deus. Eu queria fazer mais uma pergunta para a igreja. Abrão, ouvindo a voz de Deus, ouvindo o chamado de Deus, ele saiu da sua terra e do meio dos teus parentes, porque ali ele recebeu essa ordem, e aquele povo não era um povo fácil de se engolir. Deus precisava tratar com a vida dele, e ali naquele meio não teria condições. O filho dele ia ser muito influenciado. Amém? E ele levou consigo a sua mulher, o sobrinho, que para ele era como um filho, todos os seus bens e todos os seus empregados. E ele saiu a caminhar. Deuteronômio 28 fala sobre uma promessa maravilhosa, que você vai ser uma bênção, meu irmão. Então, quando você estiver desanimado, quando você estiver triste, abre o livro de Deuteronômios e leia todo o capítulo. Fica como lição de casa. Amém? Para você se animar. Deus te escolheu. Amém? Deus te chamou, e Deus também te fez promessas. Aleluia. Quantos creem na promessa do Senhor? Glória a Deus.
Que tipo de promessa que Deus fez para Abrão? Foi uma promessa concreta ou foi uma promessa para que ele fosse buscar? Foi uma promessa para que ele cumprisse o chamado do Senhor e saísse por um lugar onde ele não sabia. E esse homem sai rumo a algo que Deus lhe prometera. Neste caminho, 75 anos de idade, no versículo 7 diz assim, leia comigo. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. O versículo 7 confirma que de pronto, de imediato, ele já saiu para cumprir o seu chamado. Quantos têm cumprido o chamado do Senhor? Quantos aqui estão, responda no seu coração, quantos estão aqui a caminho da promessa? O Senhor apareceu novamente para ele, confirmou a mesma promessa, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Meu irmão, nós precisamos edificar um altar ao Senhor. No capítulo 15, novamente, do verso 1 ao verso 11, Deus aparece a Abraão em uma visão. Deus aparece a Abraão de uma forma totalmente diferente. Vamos virar a página aqui no capítulo 15. Depois desses acontecimentos, e esses acontecimentos foi um tempo que passou na vida dele, houve uma história do qual ele já não estava no meio dos seus parentes, ele já não estava mais na sua segurança. Deus aparece para ele numa visão e diz para ele: não temas, Abrão, eu sou o seu escudo e o seu galardão será sobremodo grande. Muitas vezes nós temos toda a segurança de um emprego, nós temos toda a segurança de uma igreja, todo um amparo do Senhor, e nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos velho, nós nos sentimos acabado, nós nos sentimos no fim da linha. Se você já se sentiu assim, é normal. Abraão também sentiu isso. Só que ele tinha 75 anos de idade. Só que ele não estava no meio da sua família, ele não estava com toda aquela segurança, ele estava caminhando para tomar posse de uma terra. E aí ele começa a reivindicar nessa visão, e ele começa a debater com Deus e falar: Senhor, como é que o Senhor vai me dar essa terra para minha descendência, sendo que o meu herdeiro é o meu mordomo? Eu não tenho filhos, eu já tenho uma idade avançada. E muitos irmãos recebem um chamado de Deus e falam: Senhor, mas eu não tenho condições de fazer isso. Muitas vezes quando Deus nos chama, a gente começa a colocar alguns pontos. Pela nossa lógica natural, nós começamos a apresentar diante de Deus uma reclamação. E Abraão se colocou na presença de Deus e começou a falar com Deus. E olha o que Deus diz para ele no versículo 6. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu sem ter algo palpável para acreditar. Ele creu apenas de uma promessa. Quantas promessas Deus tem te feito? E muitas vezes nós procuramos algo sólido, porque nós não podemos fazer a obra de Deus sem primeiro não conseguir uma aposentadoria gorda. Não é verdade?
sem primeiro não conseguir algo palpável, algo que a gente possa estar acreditando, porque o nosso coração não crê na promessa. E assim como Abraão, Deus aparece e se revela a nós em sonho, em visão, em profecia, em palavras ministradas, e nós procuramos ainda uma confirmação. Nós queremos agora uma confirmação, Senhor. Se for do Senhor, e Deus está te falando, meu irmão, o que Ele te prometeu? Quais foram as promessas que o Senhor te fez? Começa a buscar na sua memória as promessas que o Senhor te fez para 2013. O ano passado, no culto da virada, você estava aqui ou em outra igreja, mas você estava lá buscando de joelho e você tinha uma lista de projetos para 2013. Amém? Eu também tinha. Quantos desses projetos não aconteceu nada? Na minha vida tem alguns que não aconteceram. Não, vários. Não posso dizer alguns. Vários projetos que eu tinha para 2013, não aconteceu nada. Não concretizou. Não aconteceu. Está findando o ano e eu não estou vendo. Não tem nada acontecendo. Traz a sua memória. Aí você pode falar para mim, puxa vida, mas eu tinha 15 projetos, só aconteceu um. Glória a Deus, Deus se revelou nesse um. Se você está vivo, se você está aqui na presença de Deus nessa manhã, é porque Deus está te trazendo a memória para você ouvir essa palavra. Quantos não aconteceram nada? E você acha que você serve a um Deus de fracasso ou a um Deus de vitória? Eu sirvo um Deus de vitória. Se não aconteceu, vamos começar a ver na vida desse homem chamado Abrão o que não aconteceu. Vamos dar um pulinho lá no versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, em toda tocha, uma tocha de fogo fumegante, passou entre aqueles pedaços. Ele edificou um altar e ofereceu um holocausto para o Senhor, mesmo não tendo recebido a promessa. Quantas ofertas de sacrifício você tem feito ao Senhor, mesmo não tendo recebido a promessa? No verso 18, vamos ler aqui. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Senhor vem falando novamente para ele: olha, eu vou te dar a tua descendência. Um homem com mais de 75 anos, que não tinha filho, e o Senhor insistindo e falando para ele: eu vou te dar. E ali ele ofereceu uma oferta no altar. Quantos altares você tem feito para o Senhor? Quantas ofertas de sacrifício você tem feito ao Senhor? Meu irmão, oferta de sacrifício não é vir no culto, tá? Quero deixar bem claro que vir no culto é um prazer. Falar, eu estou ofertando ao Senhor, eu estou vindo de manhã hoje no culto, eu estou participando de todos os cultos na semana. Isso não é oferta de sacrifício. Isso é obrigação do crente. Vim para a igreja é obrigação. Amém? Só ouvi um amém aí. O Rogerinho está dando risada. O pastor Rogerinho está lá dando risada. Vim no culto não oferta. Eu digo oferta de sacrifício. Oferecer um holocausto é oferecer algo em sacrifício por aquilo que você não recebeu, crendo na promessa que Deus te deu. Alguns, Deus prometeu um filho. Outros, Deus prometeu uma bênção
financeira. Outros, Deus prometeu um ministério. Outros, Deus tem várias promessas. E os seus projetos para 2014, quais são? Os meus são os mesmos de 2013, que eu ainda não alcancei, mas eu vou alcançar em nome de Jesus. Eu posso até acrescentar mais alguns, mas tirar da minha lista, não. Este ano eu não alcancei a promessa, mas o ano que vem eu vou alcançar. Eu vou continuar firme, da mesma maneira que Abrão fez. Só que agora eu vou ter uma direção diferente. Deus está me revelando que eu tenho que fazer ofertas de sacrifício. Deus está me falando que eu tenho que levantar altar. E Deus está falando para você nessa manhã: levante um altar ao Senhor, ofereça ofertas de sacrifício ao Senhor, porque a promessa dele, Ele é fiel. Se não aconteceu, vamos analisar um pouquinho mais a vida desse homem chamado Abrão. No chamado 75 anos de idade. E às vezes a gente para e se sente cansado, né? Puxa vida, tô cansado. Estou cansado da vida, eu estou cansado dos problemas. Meu irmão, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. E se você precisar, toma uma vitaminazinha que ajuda, né? Uma vitamina ajuda você a recuperar as energias, um suco de fruta, uma vitaminazinha aí que Deus deixou, toda essa natureza maravilhosa, com leite. Mas não dê e não esqueça do leite da palavra. Amém? No capítulo 16, diz que Abraão já completa 86 anos de idade. Tem alguém aqui com 86? Ninguém. Então você já é mais jovem que Abraão. 86 anos de idade, completa. Passaram 11 anos da promessa. Abraão recebeu uma promessa, levantou o altar, ofereceu oferta de sacrifício a Deus. Deus falou com ele de formas diferentes. E ele completa 86 anos de idade. Imagina colocar 86 velhinhas em cima de um bolo? Haja espaço, né? É melhor colocar o número 8 e o 6. Porque até acender a última vela, a primeira já acabou. 86. Vamos ler o verso 2. E disse Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Neste dado momento, a mulher dele ficou olhando para aquela circunstância, 86 lá, 76 aqui, né? A palavra de Deus diz que já tinha cessado o costume, ou seja, ela já tinha passado do período da menopausa há muitos anos. Tinha mais como. Abraão já era velho, já não tinha mais força e nem vigor. Mas a promessa estava lá. E aí, ela quis dar uma mãozinha para Deus. Que o tema de hoje é dar uma mãozinha para Deus. Eu queria perguntar para você, quantas vezes você tentou ajudar a Deus a cumprir a promessa? Quantas vezes nós queremos ajudar a Deus a cumprir as promessas? Nós recebemos uma promessa linda e maravilhosa e nós nos contentamos com a metade. Nós pegamos só metade da promessa e tá bom, tá satisfeito. Deus, eu vou dar um exemplo aqui, né? Deus me prometeu um carro, eu aceito uma bicicleta, porque tem roda, né? Bicicleta serve. Metade da bênção, ela é vermelha, é bonita, né? Vermelho Ferrari, tem a cor da Ferrari. E você aceita a metade da promessa. E a palavra do Senhor diz que nasce Ismael, mas não era a promessa de Deus. Era a mãozinha que a esposa dele tentou dar
para ajudar a Deus. Quantas vezes nós tentamos ajudar a Deus e saímos do propósito de Deus? Quantas vezes nós tentamos dar uma mãozinha e aquela mãozinha se transforma numa mão na cara contra nós mesmos? Porque a gente pensa com o nosso próprio intelecto e cremos nas coisas que vemos. E Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a esperança das coisas que nós não vemos. Eu vou ler um pouquinho, antes de concluir, eu vou ler Hebreus, para você se certificar novamente. Lá atrás você leu no versículo que Abraão creu na promessa e isso foi imputado por justiça. E nesse meio do caminho, ele aceitou metade da promessa. Como pode uma coisa dessa acontecer com Abraão, um homem de Deus? Ele foi influenciado. Quantas vezes você é influenciado pela mídia? Porque está todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo assim, eu vou fazer assim. Está todo mundo indo para lá, eu vou para lá. Está todo mundo vindo para cá, eu vou para cá. E você deixa a promessa e a palavra de Deus de lado para aceitar metade daquilo que Deus tem. O faraó fez uma proposta para Moisés, dizendo assim: ó, vocês podem ir, mas deixa os filhos aqui. Moisés falou: não, metade da promessa eu não aceito, eu quero ela inteira. Vamos sair daqui carregando tudo que a gente tem, tudo que a gente possui, até presentes, porque nós vamos fazer uma oferta lá no deserto. E muitas vezes o povo de Deus aceita a metade da promessa, se satisfaz com pouco. Olha, Deus me prometeu que esse ano eu seria uma bênção. A palavra do Senhor diz: sê tu uma bênção. Seja uma bênção, não seja metade da bênção. Quando você é metade, a outra metade está ficando para trás. E você está deixando de alcançar a promessa de Deus. No capítulo 17, vamos ler? Deus fala novamente para ele que ele ser perfeito. Capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Tem alguém de 99 aqui? Não estou vendo nenhuma mão levantada. Não tem. Apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Ele já tinha atingido 99 anos de idade. E Deus, novamente, pede para ele andar na sua presença. Nesse capítulo 17, Deus instrui Abrão a fazer uma aliança, através da circuncisão. E a palavra de Deus diz que ele creu na promessa, ele acreditou e circuncidou a casa dele inteira. E ele, Ismael, foi circuncidado no mesmo dia. Porque quando você aceita a metade da bênção, essa metade da bênção também é abençoada. Mas não é aquilo que Deus tem para você. Se você aceitou metade daquilo que Deus te prometeu, Deus vai fazer maravilhas. Mas não é metade. Deus tem para você a bênção por completa. Quantos creem na promessa do Senhor? Quantos têm promessas do Senhor aqui? Quantos ainda não viram a promessa do Senhor? Eu ainda não vi a promessa do Senhor se cumprir totalmente na minha vida. Mas eu creio que eu tenho promessa. Eu creio que a promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida. Mesmo que eu tenha que atingir 99 anos de idade. E haja paciência para aturar o velho. Haja paciência. Porque a gente vai ficando impaciente com as coisas.
A gente vai ficando inconformado. E aí ele cumpre, no capítulo 17, a circuncisão, refaz a aliança dele com Deus. E no capítulo 18, novamente, vamos ler? Apareceu o Senhor a Abraão. Deus já mudou o nome dele. Deus teve um encontro com ele e falou: olha, você vai ser pai de muitas nações. Então você vai se chamar Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Deus novamente confirma tudo aquilo para ele. Eu queria que você desse uma lida lá no versículo 14 do capítulo 18. Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Novamente, a mesma promessa. Traz à sua memória todas as promessas do Senhor para a sua vida. Pode ir trazendo, pode buscar lá no fundo do baú. 2012, 2013, 2010, 2001, 1992. Começa a trazer à memória aquilo que Deus te prometeu. Traz à memória quantas promessas você recebeu e quanto você aceitou metade. Ah, Senhor, Deus me prometeu comer o melhor dessa terra, mas tá aqui, tá bom, né? A palavra do Senhor fala que para a gente ficar contente, né? E você deixa a bênção do Senhor de lado. E eu quero te perguntar: alguma coisa demasiadamente difícil e impossível para Deus? Tem? Não tem. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu irmão, mesmo que você tenha que atingir 99 anos de idade, a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. No capítulo 21, Deus cumpre o prometido. Nasce Isaac. Do capítulo 12 até o capítulo 21 é leitura para a semana, para que você possa meditar nessa palavra. Mas nessa manhã eu li toda essa história apenas para chamar a sua atenção, porque Deus me chamou a atenção nessa semana nas promessas que Ele tem na minha vida. E muitas vezes a gente olha para a igreja, conversa com os irmãos, o que a gente mais vê é a gente desmotivada. O que a gente mais escuta é: eu não tenho oportunidade. As pessoas, quando me perguntam que eu não tenho oportunidade, eu falo: vai falar com o Rogerinho. O Rogerinho vai te arrumar um monte de oportunidade. Tem muita coisa para fazer, meu irmão. Tem muita coisa para você fazer. Para você alcançar toda essa promessa, você tem que se sacrificar. Você tem que ter uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de altar e uma vida de ofertas de sacrifício. Essa palavra veio no meu coração e veio para a minha vida durante 2 semanas. E eu estou compartilhando com esse tempo com você aquilo que Deus tem me falado. Então, meu irmão, não desanima. Meu irmão, não coloca a culpa no ministério de louvor. Meu irmão, não coloca a culpa no pastor. Não coloca a culpa no pregador. Pergunta para você mesmo: quantas vezes eu levantei um altar ao Senhor? Altar de adoração. Nós muitas vezes procuramos nossos próprios interesses. E essa é a real. Se a promessa não se cumpriu na minha vida, é porque eu busquei meu próprio interesse.
É que naquele momento de oferecer o holocausto, de levantar um altar, eu procurei o meu interesse. E aí a bênção veio pela metade. A promessa não se cumpriu. E aí eu aceitei e comecei a conviver com tudo aquilo que era metade da promessa. E com isso eu fiquei contente, achando que aquilo era promessa. E isso traz na igreja um esfriamento espiritual. Eu oro e não acontece. A culpa está em quem? Ah, deve ser de Deus. Deve ser de Deus. Deve ser do Senhor. Ou até mesmo alguns mais conscientes admitem, a culpa é minha. Realmente eu não oro. Não é que você não ora, você não está oferecendo sacrifício. Você não está entendendo aquilo que Deus te prometeu. Dá uma lidinha lá em Deuteronômio capítulo 28, o capítulo inteiro. Só tem promessas de bênção e de paz para a sua vida. Quando Deus chama, Deus faz promessa. Quando Ele faz promessa, tem que haver aliança. Deus chama, faz promessa. Entra a aliança. Quando entra a aliança, entra altar. Quando entra altar, entra sacrifício. Quando entra sacrifício, entra holocaustos. Coloca você dentro desse parágrafo, desse contexto. Deus te chamou? Amém, glória a Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu não fui escolhido para servir, não. Eu fui escolhido para ser servido. Continua pensando assim. Que você foi escolhido para ser servido. Para vir os anjos do Senhor e os obreiros da igreja com a bandeja na sua mão, assim, meu irmão, aceita a ceia do Senhor. Aceita uma oração. Tem oração e jejum essa semana por você. Coloca o seu nomezinho aqui nesse papelzinho e vai ter 318 pastores orando por você. Às vezes a gente, conversando com os irmãos, a gente pega algumas piadas que não é piada, é história. Fazem da palavra de Deus verdadeiros amuletos. Eu vou passar no corredor com 318 pastores, rolar no sal, e aí eu vou alcançar a promessa. Tem promessa que é impossível, é como Isaac. Mas meu irmão, se você não estiver dentro desse contexto, continue esperando. Até você estar dentro do contexto da aliança e do sacrifício no altar. Até você estar dentro deste contexto, meu irmão, se converte. É mais fácil. Converte o seu coração. Converte a sua vida. Entrega ela 100% para Jesus. Jesus não quer metade não, Ele quer 100%. Para Ele te dar 100% da promessa, Ele tem que ter você 100% do lado dEle. 70 não resolve. Vamos dar mais uma olhadinha em Hebreus. Na verdade eu queria pregar Hebreus mesmo, né? Eu falei, não tem que falar da história inteira. Dá tempo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Leia comigo, acompanhe a leitura. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. A palavra vai discorrendo no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Todos esses heróis que você vê aqui, Abel, o sacrifício de Abel, Enoque, andou com Deus. É bom ser chamado amigo de Deus. E Enoque era amigo de Deus, realmente. Fala sobre Abraão, no versículo 8 diz, pela fé, quando o chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que
devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Naquele lugar lá onde ele estava, ele tinha uma escritura. O lugarzinho que ele morava, ele era dono. Ele foi para um lugar que ele não tinha nem escritura de posse. E muitas vezes nós precisamos de algo palpável. Até vamos. Nós até cumprimos. Desde que, vírgula. Ah, pastor, tem que ser assim. Ah, desse jeito eu não quero. Abraão obedeceu. Abraão obedeceu o chamado e saiu por uma visão totalmente nova. A esposa dele até deu uma vacilada, mas quando ela começou a ver as coisas acontecer, ela viu realmente que Deus era na vida deles. E o Senhor tem um chamado na sua vida, e o Senhor tem algumas promessas na sua vida. E eu queria te perguntar nessa manhã de domingo, ensolarada, você tem aceitado metade? Ou você tem procurado 100%? Deus te chamou e te fez promessa. A aliança dele está disponível para você. Mas eu quero perguntar do lado contrário. Você tem feito um altar? Eu queria que você pensasse e meditasse nesta manhã sobre essa palavra, sobre essa passagem. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Tenha um momento com o Senhor. Meu irmão, não faz desse culto mais um culto. Não faz desse momento um momento de cumprir tabela. Sabe o que é cumprir tabela? Eu fui escalado, eu estou na escala de... eu tenho que estar lá. Faça desse momento um momento entre você e Deus. Porque, meu irmão, tem 15 dias que eu tenho preparado essa mensagem. Sabe por quê? Porque Deus falou tudo isso aqui para mim. Tudo que está aqui Deus falou para mim. E eu estou compartilhando com a igreja. Primeiramente a palavra veio no meu coração. E eu estou compartilhando com você algo que Deus tem falado comigo. Não vem na igreja para agradar o seu cônjuge. Não venha à igreja para agradar os seus pais. Não faça isso, meu irmão. Tenha desse momento um momento particular entre você e Deus. Meu irmão, você é bem-vindo aqui no culto da virada. Eu vou estar presente. E eu tenho uma lista de projetos para 2014. Eu tenho uma lista imensa de projetos que há 10 anos eu venho clamando. E o Senhor nesses 15 dias tem falado para mim, faz um altar, oferece sacrifício. Sacrifício real. E eu tenho falado, Senhor, apressa-te em meu socorro. Tua palavra diz que o teu socorro é bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Senhor, apressa-te. Coloque o seu pedido diante do Senhor. Meu irmão, nós lemos aqui no momento da oferta que era um só coração. Era um só propósito a igreja primitiva. E eles cresciam em graça, em conhecimento. Deus operava maravilhas no meio do povo. E a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele está aqui nessa manhã para que você apresente o seu pedido diante do Senhor. Queria que você ficasse confortável, sentado mesmo, falando com o Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor, nesta manhã. Senhor, não adianta cantar, Senhor, da boca para fora, para o Senhor fazer o teu querer na minha vida, se o meu coração não está voltado para Ti. Senhor, lá no livro de Salmos, capítulo 51, diz assim que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado.
Então nessa manhã o Senhor não rejeita a oração dos meus irmãos e a minha também, porque meu coração está contrito e o meu coração está quebrantado diante de Ti. Espírito Santo, invade cada coração nesta manhã. Recebe cada clamor e cada oração dos Teus filhos. Recebe cada coração sincero que está falando contigo nesta manhã. Eu queria que você, apenas que foi tocado por essa palavra. Se você não foi tocado, meu irmão, amém, glória a Deus. Mas se você foi tocado, vem aqui à frente. Vem tomar posse da vitória. Vem aqui no altar do Senhor. Se você tem promessa e você ainda não alcançou sua promessa, meu irmão, nós temos que deixar de ser hipócritas. E a palavra hipócrita quer dizer artistas, aquele que encena. Não adianta você vir chorar diante do altar, porque toda essa igreja vai ver você chorar, mas o Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe aonde o calo aperta. O Senhor sabe o que você tem esperado do Senhor. Eu espero muitas coisas. Tem muita coisa que eu ainda não vi se cumprir na minha vida. E tem muita coisa que é para os meus filhos. Mas aquilo que eu quero ver é se cumprir na minha vida. E se cumprir na vida dos meus filhos obras maiores. Derrame o teu coração diante da presença do Senhor. Não fica se importando com a pessoa que está do seu lado, com aquele que vai te ver, se você vai ou não chorar. Tem esse momento entre a pessoa de Jesus Cristo e você. Fale com o Senhor. O que está incomodando o seu coração? Fale com o Senhor nessa manhã. Fale com o Senhor. Senhor, o Senhor me prometeu e até agora só tem vindo na minha vida Isaac. Só tem vindo Ismael e eu quero Isaac. Eu quero o filho da promessa. Eu quero Isaac. Eu quero me desprender do Ismael, da metade da promessa. Eu quero me segurar em Ti. Derrame o teu coração diante do altar. Os pastores vão estar orando por vocês. Senhor, em nome de Jesus, está o teu povo diante de Ti, Senhor, assim como o meu coração. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Senhor, o Teu povo está quebrantado diante de Ti, Senhor, assim como o meu coração está. E eu te peço, Senhor, que neste ano de 2014, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que eu tenho esperado, Senhor, que eu possa, Senhor, em 2014 alcançar a promessa, alcançar o Isaac que o Senhor me prometeu, ó Pai. Senhor, eu não vou desistir, Senhor, eu não vou desistir, Senhor, enquanto o Senhor tiver essa promessa, enquanto eu não colocar as minhas mãos na promessa, eu não vou desistir, Senhor. Eu vou olhar, Senhor, somente para Ti, Senhor. Eu vou olhar, eu vou oferecer sacrifícios de louvor, eu vou oferecer sacrifício de adoração, eu vou oferecer a minha vida diante de Ti, Senhor. Oh Deus, estende, Senhor, as Tuas mãos, Senhor, sobre o Teu povo, Senhor. Estende, Senhor, as Tuas mãos, Senhor, sobre a minha vida, Senhor. Cada um que está aqui, Senhor, o Senhor conhece perfeitamente, Senhor. Eu não conheço o Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe daqueles que precisam renunciar-se a si mesmo. O Senhor conhece aqueles que têm que renunciar às coisas do mundo. Oh Deus, assim como Davi, Senhor,
derramou, Senhor, o coração dele diante da tua presença, e alcançou misericórdia de ti, Senhor. Que nós possamos nessa manhã alcançar misericórdia, alcançar, Senhor, o teu amor, o teu perdão. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Acrescenta, Senhor, no meu coração fé, Pai. Mesmo que eu não esteja vendo, Senhor, a tua promessa, mesmo que eu não esteja vendo nenhuma nuvem nos céus, mas que eu possa anunciar o mover de uma grande chuva, chuva de bênção, chuva de paz, de milagre, de cura. Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vela, Senhor. Fortalece, Senhor.